Vamos para a palavra de Deus, irmãos. 1 João capítulo 5, versículo de número 11. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. E se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não seja para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Existe pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Irmãos, eu estou falando com vocês, com os irmãos, 7 certezas, algumas certezas que nós extraímos ali a partir da palavra de Deus. 7 certezas extraídas da palavra de Deus. E hoje eu quero falar a quinta certeza, e eu quero começar a falar com os irmãos sobre a vida eterna. Eu já disse aos irmãos que nós temos a vida eterna, e provei para os irmãos aqui que, segundo a palavra de Deus, nós vamos morar no céu. Mas eu quero começar hoje que todos aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. E a primeira coisa que eu quero testemunhar com os irmãos hoje, que eu quero compartilhar com os irmãos, está na primeira parte do versículo 11, que diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Primeira coisa que nós temos que entender e guardar em nosso coração de uma vez por todas, é que a vida eterna é um presente de Deus, tá certo? Vou repetir para os irmãos que a vida eterna não é um sentimento meritório. Nenhum de nós merecemos ter a vida eterna. Nenhum de nós pode reivindicar de Deus a vida eterna. A vida eterna ela é um presente de Deus. A vida eterna ela é de graça. A vida eterna não é um troféu, tá certo? A vida eterna ela não é merecida. A vida eterna é um dom gratuito de Deus a todos nós. E nós alcançamos esse dom por meio da fé, tá certo? Nós somos salvos pela graça, e o meio para nós alcançarmos a graça é a fé. Então a primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que a vida eterna ela é um presente de Deus. A segunda coisa, que por sinal eu falei já semana passada, eu apenas quero relembrar para os irmãos, é que a vida eterna está em Jesus, e não existe outro que possa nos oferecer a vida eterna. Não existe outro caminho. O caminho é Jesus. A terceira coisa que eu falei semana passada é que a vida eterna é recebida, ela é pela graça, e o meio para nós alcançarmos é a fé. E eu falei um pouquinho sobre a fé aos irmãos. Nós temos que ter fé em nosso coração. Olha, irmãos, na nossa igreja não tenho notícia, eu vou falar novamente. Agora, e não tem na nossa igreja, em nome de Jesus, mas eu passo o dia atendendo pessoas. E eu atendi semana passada, eu até comentei com os irmãos o que prevaleceu semana passada. E o que prevaleceu semana passada
foram pessoas que, a primeira raiva que tiveram, recorreram a meios seculares. Por exemplo, um teve raiva, pegou um pedaço de pau e resolveu, na paulada. O outro teve raiva, foi lá, comprou uma dose lá de cocaína e foi consumir cocaína. E eu reuni os três e eu disse assim: mas vocês não são crentes? Pastor, mas a raiva foi muito grande, a decepção foi muito grande. Mas quanto maior a raiva, mais a gente tem que buscar Deus. Concordam comigo? A gente precisa ter fé. Irmãos, está faltando hoje em dia pregar um pouco mais sobre fé. Está faltando, não é, a gente parar de enfeitar um pouco mais as nossas pregações com palavras que as pessoas nem sabem o significado e falar um pouco mais de fé. E falar e pregar um pouco mais que Deus multiplica o azeite da viúva, que Deus multiplica o pão. Você crê ainda que Deus multiplica o pão? Olha, um irmão uma vez contou um testemunho que estava passando fome, e ele foi, orou a Deus, e a esposa chegou para ele e disse: olha, hoje é domingo, fomos à escola dominical, mas a gente tem nada para comer em casa. Ele disse que saiu desesperado de casa, sentou no meio-fio da calçada da casa dele e começou a chorar. Começou a dizer: Senhor, acabei de chegar da tua casa, mas não tenho nada para comer, tá? A esposa veio reclamar que a gente tem nada para comer, as crianças não têm nada para comer. E ele disse: na esquina tem um homem vendendo galeto assado, numa churrasqueira, um homem assando galeto e vendendo. Ele disse: irmãos, olha, ninguém pode rir do testemunho de ninguém, mas um homem comprou um frango assado daquele, botou numa sacola de plástico, o homem botou dentro de um saco de papel, botou numa sacola de plástico. Quando ele saiu dali, o saco de plástico rasgou, aí veio um cachorro, pegou aquele saco de papel com galeto, veio correndo, saiu correndo, o homem correu até certo ponto atrás dele e desistiu. Fez: deixa para lá. Daí o cachorro veio e botou o galeto nos meus pés. Aí ele disse: aí eu peguei aquele saco, o homem não queria mais, que ele tinha desistido do cachorro, eu levei para dentro de casa e disse à mulher: Jesus mandou um frango para a gente, um frango assado. Aí a mulher disse: como? Ele disse: não perguntem como, mas Jesus mandou. E ele disse: eu abri aquele saco, dei mais uma torrada no frango lá, pronto, e a gente almoçou, e a mulher deu glória a Deus, Jesus mandou o frango. E ele disse assim, e aquele homem dando aquele testemunho, e a reação dos irmãos era como os irmãos rindo. Mas os irmãos não creem mais que Deus faz isso. Você sabia que Deus faz? Deus ainda usa corvos para mandar comida para crente fiel. Agora, para a gente acreditar nisso, a gente precisa ter fé. Você sabia, irmãos? Nós precisamos ter fé. Se a gente não tem fé que Deus é capaz de multiplicar o pão e o peixe, como é que nós vamos ter fé que nós vamos morar no céu? Que nós vamos herdar a eternidade? Então você observe que o ensinamento de João deve tocar o nosso coração. Nós precisamos ter fé. Agora eu vou perguntar: como é que está a sua fé? Ela está sendo abalada por qualquer coisa? Senhor, não vou mais ser crente. Não vou mais ser crente, porque eu fui cantar o hino da harpa e tinha 2 irmãos rindo ali. Tem umas pessoas que elas têm um temperamento para rir. E a gente não pode ser doente. Você não pode olhar para a pessoa e achar que a pessoa riu de lá, está rindo de você. Não é? Eu conheço pessoas que no velório de um parente bem próximo estava lá dando gargalhada, rindo. Mas desde que a pessoa não estava, ela estava rindo da boca para fora, mas por dentro estava quase infartando a perda a psicologia explica isso. Não é? Tem pessoas que quando está nervosa, ela ri, ela tem crise de riso. Então, irmãos, a gente não pode perder a nossa fé, desistir de ser crente porque tem alguém rindo. Vocês concordam comigo? Mas não tem pessoas que estão desistindo porque tem alguém rindo? Tem. Tem pessoas que estão desistindo. Pastor, fui contar o testemunho, olhei para frente, estava o irmão rindo. Criatura, ele está feliz com você, homem. Ele não está rindo por causa, achando feio o seu testemunho, não. Eu estou falando da fé. Nós somos salvos pela graça e o meio é a fé. Ou a nossa fé está sendo abalada por qualquer coisa? Olha, eu estou com um propósito aí de fé. Não vou falar para vocês não, que não se fala as coisas da gente. Mas vocês vão ver nos próximos dias aí,
E eu vou dizer para vocês, olha aí, eu não disse que eu estava com propósito. E quarto, eu falei para vocês que a vida eterna, ela é garantida pela palavra de Deus. Deus nos deu pela graça, o único meio é Jesus. Aliás, a única maneira, o único caminho para sermos salvos é por Jesus, é pela graça. O meio é a fé. E a salvação está garantida pela palavra de Deus. Agora, uma vez que temos fé para sermos salvos, nós também precisamos ter certeza que Deus é poderoso para responder às nossas orações. É aqui que eu quero começar a falar hoje para os irmãos. Versículo 14 diz assim: e, lembre que quando começa com o i, que é o é sem acento, ele é um i, é uma conjunção aditiva da ideia de soma, ou seja, eu falei alguma coisa e mais essa, não é? Então começa com o i, e esta é a confiança que temos naquele que, que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui cabe lembrar o seguinte para os irmãos, eu até já adiantei na semana passada, lembrei para os irmãos o que é oração. Oração, irmãos, é uma conversa sincera que se tem com Deus. Existe a maneira, a Bíblia ensina para a gente a maneira de orar, mas ela não diz as palavras que nós temos que pronunciar. Por sinal, a Bíblia diz: mas quando orares, entra no teu quarto e ora em secreto com Deus, porque o Deus que está em secreto, ele escuta as suas orações e responde. A oração é uma conversa sincera. A oração é aquele momento que a gente fala com Deus e a gente rasga o nosso coração para Deus. E a gente diz assim: Senhor, o Senhor sabe como está a minha vida. O Senhor sabe, não é, que eu devo te agradecer muito pelo fôlego de vida, pela alegria do Espírito Santo, pela paz que excede todo entendimento. Agora o Senhor sabe como está a minha vida. O Senhor sabe que eu preciso melhorar aqui, aqui e aqui. O Senhor sabe que eu preciso daquela providência. E comece a falar a sua vida de maneira sincera para Deus. Porque a Bíblia, ela está falando o seguinte. Agora tem um cuidado, alguns cuidados que a gente precisa ter. Por exemplo, orar não é impor a Deus a nossa vontade. Você está entendendo? Orar não é impor a Deus a nossa vontade. A gente tem que ter cuidado com o que a gente escuta na mídia, porque tinha um pregador famoso até pouco tempo, que quando ele ia pregar, ele dizia assim: Senhor, olha a autoridade do homem com Deus. Ele dizia assim: Senhor, eu só prego se o Senhor colocar um anjo daquele lado, outro aqui atrás, outro do outro lado. Eu só prego se o Senhor fizer isso. Um homem desse não tem o menor temor a Deus. Orar não é impor a Deus a nossa vontade. Orar é rasgar o nosso coração para Deus e estar disposto que a vontade dele se cumpra na nossa vida. É tanto que a Bíblia diz assim, não é? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que tu nem sabes. Ou seja, a gente ora e pede a Jesus para fazer de uma maneira, e ele faz de uma maneira diferente, melhor inclusive, da que a gente está pensando. Uma vez um irmão estava numa igreja que eu fui pregar, um irmão falou no meu ouvido que o pastor teve a ideia de colocar uma cadeira aqui do lado assim, Cristiano, e botou um diácono sentado. E disse àquele diácono: você é o auxiliar do culto. Eu gostei da ideia, eu tenho um sonho de fazer isso na igreja. Pegar um obreiro cada culto e dizer: você é o obreiro do culto. É aquele obreiro que, se chegar um visitante, ele é responsável por ir lá e receber. Se tiver alguém precisando de água, ele vai lá e pega a água, entendeu? É o obreiro do culto. É aquele que vai cuidar da ordem do culto. No outro dia escala outro. Aí o irmão falou no meu ouvido: pastor, não estou gostando dessa ideia desse homem sentado ali. Não estou gostando dessa cadeira ali. Quando foi com os dias, eu disse: rapaz, ore. Se não for da vontade de Deus, não prevalece. Mas se for da vontade de Deus, você não vai ter a menor força. Então, ore e pergunte a Jesus. Aí ele pegou, foi lá e com o tempo eu encontrei com ele. Eu disse: e aí? O que aconteceu? Ele disse: pastor, vou dizer uma coisa ao senhor. Um dia
o pastor da minha igreja faltou ao culto. E os obreiros faltaram também. Só veio o obreiro que sentava lá na cadeira. Se não fosse aquele obreiro, não tinha quem tirasse a oferta no culto, não tinha quem cantasse os hinos da harpa, não tinha quem me ajudasse em nada. Aí ele disse, eu cheguei à conclusão que o problema não era o obreiro sentado naquela cadeira. O problema era eu, que não estava orando, que no lugar de prestar atenção a Jesus no culto, estava prestando atenção ao pobre do obreiro ali, que é muito importante para o culto, por sinal. Às vezes a gente ora e a gente pensa que o problema está no lugar, mas o problema não está naquele lugar. A maioria das vezes o problema está na gente, está na nossa mente. Aí João escrevendo, ele diz assim, e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos, veja que o se, eu vou falar, o se é uma conjunção também, nesse caso aqui, subordinada, condicional. Ou seja, é uma condição, não é? Subordinada adverbial, condicional, tá certo? Porque ela diz assim, se, ou seja, é uma condição, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre a oração, não é, irmãos? A condição para Deus responder às nossas orações. A condição é que as nossas orações estejam de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, passou na mídia outro dia a oração da propina. Uns homens que receberam propina para fazer coisa errada, depois fizeram um círculo pedindo a bênção de Deus. Você acha que Deus vai abençoar o roubo? Seja sincero, Deus vai abençoar o roubo? Não. Então aquela era uma oração que não estava de acordo com a vontade de Deus. Aí João está nos lembrando aqui, se pedirmos alguma coisa, tá certo? Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber que a oração, a condição para nossas orações serem ouvidas, é estarem de acordo com a palavra de Deus. Você já ouviu falar que o Espírito Santo tem ciúmes da gente? Já ouviu falar? Eu creio que Deus não permite que algumas coisas se acrescentem na nossa vida para a gente não se desviar do caminho dele. Você sabia disso? Deus não permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para a gente não se desviar. Porque tem pessoas que pedem a Deus, Deus dá, em seguida elas se desviam. Eu acho que por amor à igreja, ontem eu disse às irmãs do círculo de oração aqui, que o segredo do sucesso era se aproximar de Deus. Quer se libertar dos vícios? Se aproxime de Deus. Porque quanto mais próximo você estiver de Deus, mais Deus vai lhe libertar dos vícios, mais você vai se afastar dos vícios. Quem se aproxima de Deus se afasta das coisas do mundo. O segredo é se aproximar de Deus cada vez mais. Você comece a observar, quanto mais a gente se aproxima de Deus, eu creio que mais exista a peleja ao nosso favor. Mas Deus vai trabalhar para que nós não nos percamos, para que nenhum dos filhos dele se perca. Então, se você está pedindo alguma coisa a Deus e está demorando, eu vou falar uma coisa para você em tom profético essa noite. Descanse o seu coração, porque Deus sabe o que é melhor para você. Se você quiser que aconteça, continue pedindo. Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso. Vai chegar um momento que Deus vai fazer você entender que Ele tem algo maior e melhor na sua vida. Segunda coisa é que nós temos que ter convicção. Primeiro, a condição para Ele responder. A condição é estar de acordo com a vontade dEle. Segundo, é a convicção que Ele responde. O versículo 15 diz assim: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, se você está pedindo algo que está de acordo com a palavra de Deus, tenha certeza que Deus vai fazer acontecer o desejo que está no seu coração. Eu preciso ser auxiliado da seguinte maneira: ser lembrado das coisas que nós não podemos esquecer. Por exemplo, a esposa que o marido não é crente, não pode esquecer de orar para Jesus salvar a vida do marido.
A mãe que o filho não está na igreja, ou o pai, não pode esquecer de colocar todos os dias o filho na presença do Senhor. Eu até esqueci de perguntar a Thaís o que foi feito das fotos que tiraram ali, que acabou a campanha. Cadê as fotos, meu marido? Está aqui? Ah, levaram para casa. Alguns levaram para casa, outros estão aqui, não pegaram ainda. Quem não pegou e quem já pegou, pegue a foto que você trouxe e não jogue na gaveta dentro de casa, não. Bote dentro da sua Bíblia, para você orar, lembrar de orar pelo seu filho todos os dias. Você pedir, irmãos, a Deus pela vida dos seus filhos todas as horas. Você pega o seu filho, deixa dentro de uma escola e volta para casa. Você sabe o que estão ensinando para ele lá? Se Jesus não guardar, aqui tem irmãs que são professoras, sabe o que eu estou dizendo? Eu vou falar uma coisa para vocês, vou falar abertamente. Boa parte dos professores são homossexuais. Você sabe o que estão ensinando para o seu filho na escola? E você não ora pelo seu filho? Não é, irmãos? Você não pode deixar o seu filho na escola e voltar para casa descansado. Então, tem pessoas que fazem o contrário. Um dia chegou uma mulher aqui com um adolescente que os pais não são crentes. Ele ainda está na igreja, na nossa igreja. Mas chegou a mãe aqui desesperada, passando mal. Veio com a roupa que estava em casa ali. Eu vinha saindo ali de noite e dei de cara com aquela mulher desesperada. Estou morrendo. O que é isso? Não, está faltando fôlego. Eu disse, o que foi? Vieram me dizer que meu filho não veio para a igreja. Saiu de casa para vir para a igreja e não está na igreja. Aí eu disse assim, quem é seu filho? Aí ela disse, é um assim. Eu digo, vamos ali. Quando ele chegou, estava um menino aqui cantando com os adolescentes, feliz. 2 dias depois, eu vinha de carro, lá depois do presídio, estava um menino correndo dentro do barro. A bicicleta jogada assim, e ele correndo lá. Aí eu peguei e voltei. E eu disse assim, menino, vá para casa. Vá para casa que sua mãe deve estar desesperada atrás de você. Ele disse, está nada, pastor. Todo dia eu venho brincar aqui, ela não diz nada. Para ir para a igreja é uma exigência, uma preocupação com o que vai acontecer com o filho dentro da igreja. Não, espera aí. Se o irmão for falar com o meu filho dentro da igreja, todo mundo bota os olhos para saber o que é que aquele irmão vai falar com o meu filho. Mas não tem preocupação com o filho solto na rua. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Solto na rua, que o pai nem sabe onde ele está. Deve ser o contrário. Quando o filho sair para a rua, quando você deixar seu filho na escola, se preocupe com ele. Você faça uma oração todo dia na porta da escola. Senhor, estou deixando meu filho, minha filha aqui na escola. Cuida da minha filha aqui. Cuida do meu filho aqui onde ele está. Porque a gente sabe que nem sempre tem oração na escola. E às vezes o ambiente não é espiritual, não aproxima de Deus. A gente precisa orar de maneira que as nossas petições estejam de acordo com a Bíblia. Segundo lugar, nós temos que ter convicção que Deus responde às nossas orações. Quer ver uma coisa, irmão? Vou voltar à história dos mandamentos. Na leitura que nós fizemos hoje, né, eu vou ler aqui um versículo de Romanos capítulo 8. Vou ler só um versículo para os irmãos verem uma coisa interessante que diz aqui. A Bíblia fala do Espírito e tal, deixa eu ver onde é que fala aqui dos mandamentos. Porque a Bíblia ela diz assim, deixa eu ver. Nem que eu tenha que fazer a leitura todinha de novo. Olha, está aqui, versículo de Números, a partir do versículo 6, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Você observa, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí diz assim, versículo 9: vós, porém, que estáis em Cristo, ou vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas
se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Vou voltar ao versículo 7 que diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Por que a inclinação da carne, presta atenção, é inimizade contra Deus? Porque a carne não se sujeita à lei de Deus. Você observa, quando não há sujeição à lei de Deus, a Bíblia está chamando de inimizade contra Deus. Ou seja, irmãos, nós temos que estar de acordo com a lei de Deus. E se estamos de acordo com a lei de Deus, nós temos certeza que as nossas orações são ouvidas. Por quê? Porque quando Deus olhar para a gente, Ele vai achar um coração sincero na gente. Você já viu? Não é aquela oração: Senhor, me dá aí os números da loteria dessa semana, Senhor. Se eu ganhar, eu vou ser fiel a Ti. Você acha que Deus responde essas orações? Irmãos, Deus não joga em loteria. Para você receber uma bênção de Deus, você não pode dizer a Deus: Senhor, se eu ganhar, eu vou ser fiel a Ti. Você já tem que ser fiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, Ele vai abrir as portas. E você vai ver que a última coisa que você vai precisar é da loteria. Não é interessante isso? Deus responde às nossas orações. Já ouviu falar do louvor? Os mais antigos sempre citavam o louvor que não passa o teto da igreja. Cá para nós, irmão, não tem música que não passa do teto da igreja? Eu não vou dar exemplo não, para não magoar ninguém. Mas tem umas que não passam o teto da igreja, eu tenho certeza. Que se tem uma coisa que Deus não faz, é responder. Agora, tem outras que a gente louva, e já louva na expectativa de sentir a presença de Deus. Tem uns louvores que a gente entoa a Deus, que a gente já fica esperando o momento de sentir a presença, que a gente tem certeza que a gente vai sentir a presença de Deus naquele louvor. Já observou isso? Porque é um louvor que a gente tem certeza que Deus recebe. Por exemplo, a oração, a sua oração, você tem certeza que Deus está recebendo? Se você tem certeza que Deus está recebendo, tenha certeza que Deus também vai responder a sua oração. Você já lembra da oração de Daniel? Daniel, desde o primeiro momento que se puseste a orar, que são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se colocou entre Daniel e a resposta de Deus. O que foi que Deus fez? Mandou um dos seus oficiais para derrotar o inimigo e a resposta chegar até Daniel. É por isso, irmãos, olhe para mim, que eu tenho dito toda semana: sede santo em toda a vossa maneira de ser. Quem é santo, quem se sujeita a Deus, é assim, às vezes você não está nem vendo o perigo, mas tenha certeza que Deus está com você, lhe guardando. Hoje eu conversando, eu vi um aluno aí que veio da escola, com as costas todas arriscadas. Ele não viu quando os coleguinhas pegaram a caneta e riscaram as costas dele, tadinho. Mas eu duvido que Deus não tenha visto. Não é verdade? Fizeram um traço e ele disse assim: mas a intenção de fulaninho que fez isso comigo, que eu já sei quem é, era escrever uma coisa feia. E não sei como ele não escreveu. Eu disse: eu sei. Jesus segurou a mão dele para ele escrever. Porque quando nós somos fiéis a Deus, nós temos certeza que a nossa oração chega diante de Deus, porque ela está segundo a palavra. E nós temos certeza também que as orações são respondidas, porque quando chega a presença de Deus, Deus responde. E foram vistos os anciãos, lá em Apocalipse, diante de Deus. Cada um tinha em suas mãos salvas de ouro, e diz que as salvas estavam cheias de incenso. E o incenso era a oração dos santos, as orações dos santos, aliás, chegando como coisas preciosas diante de Deus. Você está andando segundo Deus, irmãos? Você está se esforçando para ser crente? Então tenha certeza que as suas orações chegam diante de Deus. E tenha certeza que o Deus que recebe as suas orações, Ele vai responder as suas orações. Às vezes até Ele já está respondendo e a gente não está percebendo. Mas Ele já está trabalhando, porque a Bíblia diz que não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel.
Aleluia. Em nome de Jesus. Olha, deixa eu falar mais uma coisa. Agora, para eu terminar hoje, eu quero falar para vocês que nós temos que ter certeza, é um outro assunto aqui que João está tratando na sua carta, que Jesus pode salvar pessoas da morte por meio das nossas orações. Quer ver uma coisa? Olha o versículo de número 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará. Olha que coisa interessante. Se alguém vir seu irmão, olha como esse versículo é interessante. Depois o povo pergunta, aonde o senhor vai achar esses versículos? Na Bíblia. Tá certo? Está lá, ó. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Preste atenção aqui que Deus está falando agora das nossas atitudes. E Ele está dizendo que Deus é capaz de salvar as pessoas por meio da intercessão que nós fazemos por causa delas. Quando eu namorava com Thaisa, está ali a minha sogra, não é? Que não me deixa mentir, nem acrescentar nada à história, nem perfumar nada, senão ela me repreende dali, nem olho para ela. E quando eu namorava com Thaisa, meu namoro com Thaisa era assim, não tinha aquele namoro global, não era. Eu ia dar aula na escola dominical, todo dia eu ligava para Thaisa, na hora do almoço. Meu horário na universidade era sempre o horário 4 e 5, era de meio-dia às 14 horas, minha aula, toda a vida, 14, 15 horas. Depois disso eu ligava para a Thaisa. E quando era no domingo eu ia dar aula na escola dominical, na classe dos rapazes. Depois da escola dominical eu ia deixar a Thaisa em casa, fugia da minha sogra para ela não me obrigar a almoçar lá, que eu tinha morrido de vergonha. E quando foi um dia eu saí da casa da minha sogra e do meu sogro, de saudosíssima memória, e que eu estava no ponto do ônibus, irmã Elisângela, lá veio um rapaz de cavalo com um revólver na mão. Você lembra desse dia? E ele veio, botou o cavalo por cima de mim com o revólver na mão e apontou o revólver para mim. De repente ele pegou, botou aquele revólver aqui e saiu, foi embora. E eu fiquei sem entender. O cara veio, apontou o revólver para mim, eu já ia dizer, vá-me Cristo. Aí ele pegou, apontou, guardou o revólver e correu. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava chorando junto com 2 irmãs. E eu entrei em casa e uma daquelas irmãs disse assim, Mário Sérgio, eu disse, pai do senhor, irmãos, elas estavam ali, minha mãe chorando, eu disse, não sei o que aconteceu, minha mãe está chorando. E ela disse assim, eu não estava cometendo pecado, mas eu quero falar para os irmãos da intercessão. Aquela irmã disse assim, Mário Sérgio, nós estávamos em casa e Deus falou, vai à casa da minha serva e ora pelo filho dela, que eu estou dando livramento. O cavaleiro está sendo amarrado hoje. E elas foram lá na minha casa orar com minha mãe, e aquele rapaz de cavalo foi segurado, amarrado, eu creio, pelo poder que há no nome de Jesus. O que João está falando aqui é que aquele que, olha o que ele está dizendo, se alguém vir seu irmão cometer pecado, eu não estou contando um caso de pecado, mas eu estou contando, primeiro eu quero que os irmãos entendam, que Deus tem poder para salvar pessoas da morte, por intermédio das nossas intercessões. Você sabia? Se você vir alguém cometendo pecado que não é pela morte, aí a Bíblia diz, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. A primeira coisa é a intercessão. Sabe qual é o nosso papel quando a gente vê um irmão, por exemplo, desviado da igreja, que não quer mais voltar para a igreja? Orar por ele, fazer campanha por ele. Você sabia que a gente, quando vai evangelizar, ainda ora pela literatura, pelos folhetos? Não é assim, Michel? A gente bota os folhetos lá em cima da mesa e a gente ora pelos folhetos. Não é assim, mãe Iraci? Gosta de evangelizar também. A gente bota lá os folhetos e diz, Senhor, abençoa esses folhetos.
Que quando as pessoas recebam, quem pegar esses folhetos, sinta o desejo de ler o que está escrito e te aceitar como Senhor e Salvador. A gente tem que orar. Por exemplo, eu vou falar algumas coisas para os irmãos aqui. A igreja é um lugar de cura. A igreja não é um lugar das pessoas entrarem e adoecerem. A igreja não é um lugar das pessoas entrarem e a gente apontar elas a ponto delas morrerem de vez. Porque não tem pessoas que, se fosse por ela, tem um monte de gente morta dentro da igreja. Tem pessoas, irmãos, olhem, a mesma igreja que ora para Jesus salvar, às vezes, é a igreja que mata depois que Jesus salva. Anota aí, a mesma igreja que ora para Jesus salvar, às vezes é a igreja que mata depois que Jesus salva. Estou ensinando a Bíblia para vocês. É o que João está falando aqui. Às vezes a gente ora, salva a vida Jesus nos cultos, e vem a pessoa e aceita Jesus. Tem uma característica na nossa igreja que é o seguinte: a pessoa aceita Jesus hoje, quando é com um mês a gente dá um microfone para ela pregar a Bíblia. Já viu isso? Quantas vezes você já viu isso acontecer na sua vida de fé? Faz parte da gente, irmãos. Faz parte dos pentecostais. Vocês já viram isso? Com pouco tempo está lá aquela pessoa pregando. Lógico que a gente tem todo um cuidado, mas a gente deixa Deus usar a pessoa. Deus é quem muda, Deus transforma. Eu creio que Deus pega o pior dos homens e transforma num grande pregador do Evangelho. E ai de mim se não crer nisso, se eu não acreditar na recuperação das pessoas. Mas vocês acreditam que tem lugares que quando a pessoa pega o microfone para pregar, aí elas apontam, aí dizem assim, saí, ó, meu Deus, há poucos dias estava tomando droga no bairro, poucos dias estava chamando palavrão na rua. Criatura, mas você não é crente? Há poucos dias ele estava chamando palavrão na rua, mas Jesus nos salvou? Se Jesus salvou, quem somos nós para apontar? Agora, João, além de João nos chamar a atenção para isso, que nós temos que orar, se você vir, olha o que João está dizendo, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, aí a Bíblia diz, orará, e Deus vai dar vida àquela pessoa. Agora João está falando de pecado para a morte. O que João está classificando aqui, João está falando de tipos de pecado. Todo pecado conduz à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se a gente permanecer no pecado, a gente está caminhando para onde? Para a morte. Agora, quando a gente aceita Jesus, a gente caminha para a vida. Não é assim? Se alguém está em pecado, está caminhando para a morte. Agora, João está falando aqui de pecado para a morte. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, se estiver cometendo pecado, que não tenha mais perdão. E a gente sabe do que João está falando. João está falando, irmão, da blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo, para esse pecado, não existe perdão. Em que consiste a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vou ensinar para vocês. É atribuir ao diabo as coisas que são de Deus. Vocês acreditam que isso acontece? Acontece, irmãos. Acontece atribuir ao diabo as coisas que são de Deus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos de uma blasfêmia que cometem todos os dias. Por exemplo, as línguas estranhas. Vocês sabiam como é que a gente crê em relação às línguas estranhas? Que as línguas podem ser línguas conhecidas pelos homens ou não. Agora, quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. Ou seja, as línguas que são faladas não são línguas que você conhece. Embora sejam línguas conhecidas por homens, mas é uma língua que você não conhece. Deus, por meio do Espírito Santo, lhe concede naquele momento. Não é assim que a gente crê? É. E por que tem gente falando Tchecoslováquia por aí, dizendo que está falando língua estranha? Vou ensinar vocês a falar língua estranha. Digam aí comigo, paralelepípedo. Inconstitucionalissimamente. Não tem pessoas dizendo isso? Pronto, falou língua estranha. Irmãos amados,
Algum artista da televisão tem autoridade para mandar ensinar qualquer um da gente a falar língua estranha? Ninguém tem autoridade para nos ensinar a falar língua estranha, irmãos. Porque a língua que a gente fala não é língua proveniente de homens, é língua proveniente do céu. Agora eu vou dizer uma coisa a você, tem muita gente atribuindo ao diabo as coisas que só Jesus pode fazer. Um dia eu estava num lugar e eu parei no culto, era um culto de novos convertidos. Todo mundo sabe o cuidado que eu tenho com os novos convertidos da minha igreja. Eu faço questão de dar aula para eles. Eu faço questão de responder as perguntas. Ainda bem que ele tem uma líder que não tem ciúme de mim. Mas, com todo respeito, tem uma líder que tem ciúme, pastor, não me deixa falar, né? Mas o cuidado que eu tenho com os novos convertidos é muito grande. Por quê, irmãos? Para não acontecer de correr o risco de atribuir ao diabo as coisas que só Deus faz. Num culto de novos convertidos, uma vez, eu não sei se a senhora estava lá, mas a Isa estava com certeza, o homem pegou o microfone e começou, culto de novos convertidos, começou a ensinar a igreja a fazer uma bruxaria. Irmãos, quando eu era do mundo, assim, eu pegava um gato, matava o gato, chupava os ossos do gato. O osso que eu sentia mais arrepio era o osso que eu colocava em tal lugar e fazia não sei o que. Aí eu fui lá, disse ao dirigente da igreja, você não vai mandar parar não? O homem está ensinando a igreja a fazer uma bruxaria, homem. Púlpito de igreja não é lugar para isso. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele dizia, você quer ser batizado no Espírito Santo? Não precisa dar glória não. Não precisa essas coisas todas não. Quando você chegar na igreja, sente no banco, Jesus me batiza. Aí ele disse, porque quando eu era do mundo, eu entrava num quarto, e lá dentro do quarto eu sentia um vendaval, porque o inimigo tem poder para fazer isso. Não, eu disse ao pastor, você vai parar ou quer que eu pare? Daí eu fui lá, me levantei e disse no ouvido do irmão, ou você para de contar essas coisas, ou eu vou tomar o microfone de você. E me sentei, eu era o coordenador geral do discipulado, e a igreja me dava autoridade para interferir, inclusive, nesse ponto. Aí o irmão foi lá, fechou a Bíblia, que ele não estava falando da Bíblia, e se sentou. Você imagina o que estava ensinando para a igreja? A Bíblia está falando da blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia está dizendo assim, se você vir alguém em pecado, ore por ele. Agora, tem pecado que é para a morte. Vocês sabem, irmão, infelizmente, tem pecado que a morte é certa. A primeira delas, e o único dela, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado, irmão, se você não é batizado no Espírito Santo, não invente línguas estranhas. Peça a Deus para lhe batizar. Peça a Deus para derramar poder do alto sobre a sua vida. Tem muita gente, irmão, nunca esqueci um dia com o meu saudoso pastor Raimundo João de Santana, culto da restauração lá em Natal. Talvez seja o culto mais famoso do Templo Central do Natal, culto da restauração. Ele se levantou, aquele morenão de idade avançada, para ele chegar até o púlpito, já viu um obreiro acompanhando, com medo que ele caísse. Daí ele chegou e disse assim, aí ele não dava paz do Senhor não, ele chegou e começou, digam comigo, breve no céu, Jesus. E a igreja começou a cantar. E o maestro já cantava ali no microfone do lado. Depois ele disse assim, este culto está uma bênção. Aí ele disse assim, quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Aí aquela multidão levantou a mão. Templo Central cheio, lotado. Aí ele disse assim, irmãos, eu estou perguntando quantos aqui são batizados no Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus concede que fale. Aí metade daquelas mãos não se levantaram mais. Só metade levantou a mão. Aí ele disse assim, eu vou perguntar pela terceira e última vez, quantos aqui são batizados no Espírito Santo? E ele, bem pouquinha gente levantou a mão. Aí ele disse, pronto,
Agora levantaram as mãos os que são batizados. Agora vamos orar para Deus batizar os demais, que não são ainda. Aí disse assim depois: agora eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aí depois foi orar e Deus batizou a multidão no Espírito Santo. Você observa a lição que o servo de Deus deu. Não precisa mentir. Não precisa atribuir coisas de Deus a outras pessoas. Não, irmão? A gente tem que vigiar com isso. Esses pecados, eles estão batendo a porta do nosso coração. Sabe o que é que o inimigo quer a todo instante, Claudineia? Sabe o que é que o inimigo quer que você faça? Sabe o que o inimigo quer que qualquer um da gente faça aqui, irmão Eli? Qualquer um de nós. Ele quer que a gente blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Você lembra que eu falei, algumas terças-feiras eu mostrei na Bíblia, que os espíritos do anticristo já estão no mundo? Sabe o que ele quer? Ele quer que a gente zombe das coisas de Deus. Ele quer que a gente blasfeme de Deus. Ele quer ver uma igreja com um monte de gente dizendo que está vendo sem ver. Ele quer que uma igreja onde muita gente fale o que Deus não está mandando falar. Cuidado, irmãos. A Bíblia está falando aqui que nós temos que orar por essas pessoas. As pessoas que não blasfemam contra o Espírito Santo. Agora, para eu terminar, além da blasfêmia, eu quero falar mais duas coisas. Eu vou demorar 3 minutos. A primeira delas, nós já ouvimos falar. Quem é crente não vive em pecado. O versículo 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno dele não toca. Observe uma coisa nesse versículo aqui. Porque se você observar aqui, esse versículo ele dá poderes para a gente, aparentemente. Preste atenção no versículo 18. Aqui é uma história que você já sabe, mas eu decidi explicar esse versículo aqui para não sair ninguém do culto se achando poderoso demais. Porque a Bíblia assim, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Por quê? Eu vou dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive mais segundo o domínio do pecado, vive segundo o domínio do Espírito Santo de Deus. Nós não temos mais parte com o pecado. Às vezes a gente vai até o pecado. Peguei o pecado, mas eu não vou pecar. Porque o Espírito Santo de Deus incomoda o nosso coração e diz: não peque. Irai-vos, mas não pequeis. Não é o que a Bíblia diz? Ou seja, a Bíblia nos chama a atenção. Quem nasceu de novo não tem parte com o pecado. Agora tem uma coisa aqui na segunda parte. Diz assim: mas o que de Deus é gerado. Observe que eu observei uma coisa aqui. O que é gerado de Deus é diferente daquele que é nascido de Deus. Você concorda comigo? Que nasceu de Deus é diferente daquele que é nascido de Deus. Vocês concordam? Não tem uma diferença? A Bíblia Sagrada, ela está falando aqui, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aí o versículo seguinte diz assim: sabemos que somos de Deus, e todo mundo está no maligno. Preste atenção uma coisa, que quando a Bíblia está falando o que de Deus é gerado, ela não está falando da gente. O que de Deus é gerado está falando de Jesus. Preste atenção que a Bíblia não está dando poderes para a gente. A Bíblia Sagrada está dizendo assim, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Você está vendo que ele está falando da santidade de Cristo. Está dizendo assim, que Jesus Cristo conserva-se a si mesmo, e o maligno não tem poder para tocar nele. E sabe por que ele está chamando a atenção? Ele diz: sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Ele está dizendo o seguinte, Jesus nunca vai deixar de ser Jesus. O maligno não toca em Jesus. E quer saber o que mais? Eu vou interpretar para os irmãos.
o maligno também não toca aquele que está em Cristo. Maligno não tem poder sobre aquele que está em Cristo. Uma irmã veio aqui semana passada me perguntar: pastor, eu estou tendo visão com demônio. O que é que eu faço para ter as visões? Parar de ter visão com demônio. Como é essa visão? Ela disse: fui me olhar no espelho, apareceu uns olhos vermelhos olhando para mim e dando risada. O que é que eu faço para vencer isso, pastor? Eu disse: faça menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Porque a Bíblia diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Eu disse: irmão, quer ver uma coisa para irmão vencer isso? Que eu não duvido que o bicho tente alguém a esse ponto. Agora é o seguinte: se ele está aparecendo para a senhora, quando ele aparecer, diga assim: eu pertenço a Jesus Cristo, e a minha casa também pertence a Jesus Cristo. Aí ela disse: mas pastor, o pastor da minha igreja lá, antiga, disse que eu tenho poder para impor a mão sobre o espelho, repreender e tal. Eu disse: irmão, ele não sabe interpretar a Bíblia. A Bíblia diz assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Não é assim? E para o que crê em meu nome, expulsará demônio, falará nova língua, pisará na serpente e os escorpiões, ainda que beba alguma coisa mortífera, não causará dano algum, orará pelos enfermos, curarão. Não é? A Bíblia está falando quando a gente está evangelizando. Agora, se na sua casa está sendo tentada, faça menção ao nome do Senhor. Eu pertenço a Jesus. A minha casa pertence a Jesus. A Bíblia diz: quando o arcanjo Miguel contendia contra o diabo por causa do corpo de Moisés, ele não ousou dizer uma palavra contra ele. Antes ele disse: o Senhor te repreenda. Eu resolvi falar isso aqui para lembrar os irmãos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, para vencer isso tudo, ainda nós temos que fazer menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Quer ver, irmão, você vencer a tentação do maligno? Eu pertenço a Jesus. Pronto. Eu sou de Jesus Cristo. Diga isso, irmão, em todo lugar que você estiver. Isso aqui é importante. Para eu terminar, agora eu termino. Isso aqui é importante. Por quê? Porque você já viu que hoje as pessoas estão com vergonha de dar a paz do Senhor? Lá vai o pastor voltar essa história. Não estão com vergonha, irmão, de dar a paz do Senhor por aí? Tem pessoas com vergonha. Pai do Senhor, meu irmão. Oh, paz. Paz e amor. Né? Ainda faz paz. Né? Ainda deixa... Se fizer assim, ainda interpreta errado, né? Não é, irmão? Paz. Tem, irmãos. Tem um bocado de gente aí que não dá a paz do Senhor quando está fora da igreja, não. Aí a Bíblia Sagrada está dizendo aqui, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela está ensinando para a gente que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Quer ver você não ser tocado pelo maligno nunca? Faça menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, ó, vou dizer uma coisa a vocês. Quantos nomes de demônio vocês... Eu estou aqui há 6 anos e meio, mais ou menos, nessa igreja. Quantas vezes vocês já me viram fazer menção a nome de demônio aqui no culto? Me diga aí. Diga aí, Eduardo. Eu sei, do bocado de nome. Mas quantas vezes você já me ouviu fazer menção a nome de demônio? Mas não tem crente fazendo menção? Tem. Cuidado com algumas pregações aí, sem temor a Deus. Eu vou pegar a Zé, não sei quem, e vou dar um chute na cara dele. Eu vou pegar, não é, Maria, não sei quem, e vou torcer os cabelos dela. Cuidado, irmãos, com isso. Crente não faz menção a carro nem a cavalo. Crente faz menção ao nome do Senhor dos Exércitos. E no nome de Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Concorda comigo? Agora eu termino em nome de Jesus, lembrando o último versículo, o versículo de número 21, quando ele diz assim: filhinhos, livrai-vos dos ídolos. Filhinhos, livrai-vos dos ídolos. Deu certinho, as crianças chegaram.
Filhinhos, livrai-vos dos ídolos. Tudo aquilo que quer tomar a posição de Deus na nossa vida pode ser considerado como um ídolo. Olhe para cá, irmãos, eu vou falar para vocês. Querem que eu toque no assunto polêmico para terminar? Diga um amém. É pecado um crente torcer por um time de futebol? O que vocês acham? Vou responder uma pergunta, Júlio, que mandaram para mim semana passada. Você que é atleta. É pecado um crente torcer pelo time de futebol? Torcer pela seleção brasileira quando vai jogar lá, Cristiano. Será que é pecado? O que é que as irmãs me dizem aí, as irmãs da oração? Vai terminar o culto hoje. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. E aí, Eduardo? Eu vou deixar você responder. Lancem as pedras sobre ele, né? Eu vou responder para vocês. A irmã Rose disse lá, não, lance não. Olha. Eu posso deixar ele para a igreja e está torcendo para a seleção, mas... Olhe, muito bem respondido. Eu vou dizer para os irmãos. Desde que o futebol não seja colocado acima de Deus. Porque tem gente que fala mal do futebol, mas coloca o político acima de Deus. Se o pastor disser, venha para o culto domingo, e o político disser, vamos assistir meu pronunciamento, tem gente que fica assistindo o pronunciamento. Tem ou não tem? Tem ídolos e ídolos, não tem? Eu poderia citar aqui, eu falei outro dia do animal de estimação. Lembra que eu falei? Tem gente que coloca o animal de estimação acima de Deus. É ou não é um ídolo? Então tenha cuidado, irmão. É pecado ter um animal de estimação? Não. A irmã tinha o gadareno até poucos dias, que o pitbull matou. Coitado, tenho até saudade do bichinho. Moisés, o nome do cachorro. É verdade, irmãos. Agora, para terminar, é pecado ter um animal de estimação? Não. É pecado, irmãos, torcer para um time de futebol? Não. É pecado para um crente ir para uma academia? Desde que vá como crente. Agora, o pecado é colocar a academia acima de Deus. Se vocês já entenderam, né? Aí João termina, por que será que João termina a carta dele dizendo assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos? Que será que ele termina dizendo isso? Porque a gente precisa analisar a nossa vida e ver se tem alguma coisa que está querendo tomar o lugar de Deus. Você concorda? Eu estou olhando para os noivos aqui. Eu não estou falando diretamente para eles. Mas vocês sabiam que tem pessoas que colocam o noivado acima de Deus? Aqui não tem, mas tem pessoas que tem. Depois que fica noivo, não vem mais nos cultos. Se desvia. Que Deus nos guarde, né, irmãos? Deus nos guarde. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus.